Faça um excepcional dia, sejam bem-vindos para nossa live. Mais uma vez, deixa eu compartilhar aqui o link e já volto, peraí. Mais uma vez estamos juntos, vou compartilhar lá no grupo. Estamos aqui. Gisele, obrigada, minha amiga. Sejam bem-vindos. Faça um excepcional dia. Mais um dia que nós estamos na presença do Senhor. Nosso 24º dia. Hoje foi um dia que eu comecei mais tarde. Um dia para resolver bastante coisa. Mas aprova o Senhor nos dar esse horário e fazer a live nesse horário. Espero que seja um momento que nós possamos refletir da palavra, que nós possamos interceder uns pelos outros, que nós possamos orar uns pelos outros e continuar no nosso propósito, né? Hoje é o 24º dia, gente, tá passando muito rápido. Mais da metade do propósito nós já fizemos. Quem tá aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo um propósito de 42 dias lendo o livro de Jó. E você é o nosso convidado especial. A paz de Deus abençoe a sua vida, minha amada. E hoje é um dia que o Senhor fez e por isso nós iremos nos alegrar nele. Passou, gente, nossa, passou voando, nem acredito, daqui a pouco tá acabando. Fica nessa correria toda, né, de live, mas quando tá acabando o propósito, parece que tá faltando alguma coisa no dia, não parece? E aí, sejam bem-vindos. Compartilhei lá no grupo. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo de avisos, tá? Só colocar aqui dentro dessa caixinha, clicar na caixinha e colocar Oi Grupo, ou mandar no meu particular que eu mando o link pra você. Se não conseguir acessar o link, é só mandar um número com o DDD, tá bom, gente? Mas lá é um grupo silencioso, é um grupo que ninguém vai ficar perturbando, nem nada, é só pra receber os avisos mesmos e você não vai ficar de fora disso, tá bom? Então se achegue, que é mais um dia que o Senhor preparou pra nós. Como vocês estão? Como tá o domingo? Boa tarde, Mone. Boa tarde. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Se acheguem, se acheguem. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. E mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Tudo novo, vem mais uma vez e agita todo meu ser e faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Será que você pode declarar isso? Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Declare isso na sua vida. E fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que Ele venha.
até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que Ele venha. Eu vou rasgar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Nós vamos clamar até que o Senhor venha. Não vamos descansar até que Ele venha. Vamos gastar a nossa vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Glória a Deus, até que Ele venha, gente. Até que Jesus venha, nós iremos aqui continuar. Não vou falar gastando a nossa vida, mas investindo o nosso tempo no que é melhor, no que realmente vale a pena, no que realmente é necessário para nós. Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até a última alma. Até a última alma, não vai ficar ninguém para trás. É a nossa missão, tem que ser a sua missão, é o desejo dEle. E se é o desejo dEle, tem que ser o nosso desejo. Amém? Sejam bem-vindos para o nosso 24º dia de propósito. Tenho certeza que tem sido um tempo muito especial, um tempo que o Senhor tem falado aos nossos corações, um tempo que o Senhor planejou, porque eu sempre falo, não foi a gente que escolheu o propósito, foi o próprio Deus que escolheu esse propósito, e eu tenho certeza, se você está aqui desde o primeiro dia, o Senhor já tem falado com você. E uma das coisas que o Senhor estava ministrando no meu coração é: Helena, não tenha medo de me conhecer, não tenha medo de me conhecer, não tenha medo de se aprofundar, não tenha medo de conhecer em totalidade, porque quantas vezes nós ficamos com medo de conhecer a Deus e nós não experienciamos Ele de uma forma em totalidade. E por não experienciar, nós acabamos padecendo, nós acabamos simplesmente deixando de experienciar em totalidade aquilo que Ele tem para nos dar. Então eu te convido hoje, venha conhecer o Senhor em totalidade, para Ele realmente executar a plenitude que Ele tem para suas vidas. Amém? Já deixa o like, você sabe que aqui a missão não é só minha, mas é sua também, como família. Curta bastante, compartilha com mais pessoas e chame mais pessoas. E vamos orar pra gente assim já começar a nossa live. Hoje eu não vou demorar, não tô na minha casa, mas aqui eu quero tirar uns minutinhos com você pra gente simplesmente desfrutar dessa palavra. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada por mais uma vez o Senhor permitir nós adentrarmos aqui no Teu santo momento, para compreendermos a Tua palavra, para experienciarmos de Ti, para experienciarmos aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Obrigada, porque é um privilégio. Hoje se inicia mais uma semana, nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Que todas as pessoas que cheguem nessa live, que todas as pessoas que passem por aqui, Senhor, sejam impactadas pelo poder dessa palavra. Que todas as pessoas que passem por aqui, Senhor, sejam transformadas pelo poder dessa palavra. Não porque sou eu, Helena, mas é porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Não tem como a gente falar dela, não tem como a gente vivenciar ela e a gente continuar do mesmo jeito. Nós somos convidados, Senhor, primeiro convidados a estar de frente com ela e ela confrontar. E depois nós somos obrigados, Senhor, a sermos transformados mediante ao que conhecemos aqui. Que tudo que sair daqui, Senhor, de bom, as pessoas possam olhar e ver a Ti. E tudo que sair de ruim pode atribuir a mim, porque eu sou limitada e pecadora. Que cada vida possa ser impactada, que cada ministério, relacionamento, que todas as áreas sejam ativadas em totalidade, Senhor. Que não sejam mais as mesmas pessoas, que não sejam mais as mesmas mentalidades, que não sejam mais os mesmos pensamentos, que realmente haja uma metanoia. Que cada vida aqui, Senhor, seja transformada a tal ponto que nunca mais ela possa voltar para a etapa anterior. Que nunca mais eles possam pensar em retroceder naquilo que o Senhor já deu aval, já deu o alvará de construção. Que cada construção aqui seja edificada, que cada construção aqui continue sendo edificada em Ti.
Fala conosco nessa tarde, Senhor. Fala conosco, nos dê direção para nossa semana, Senhor. Porque nós acreditamos que quando o Senhor dá a direção, nada é capaz de derrubar essa direção. Nós chamamos, Senhor. O Senhor é bem-vindo nessa live. E até que o Senhor venha, nós iremos aprender e prosseguir e te conhecer. Até que o Senhor venha, nós iremos investir o nosso tempo estando contigo, em relacionamento, em conhecer o Senhor, porque nós sabemos, quando nós conhecemos a Ti, nós conhecemos quem nós somos e principalmente nós conhecemos o que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Obrigada, porque é um privilégio, Senhor. Eu sempre falo isso, mas isso aqui não cansa de ecoar no meu coração, na minha mente. É um privilégio ser filha, é um privilégio poder te servir, é um privilégio poder estar de frente à cruz, é um privilégio de todas as formas, Senhor. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada. Até que o Senhor venha, Senhor, nós iremos realmente desfrutar dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 24 diz assim: porque o Todo-Poderoso não marca uma data para o seu juízo. Aqui, Jó ele vai começar fazendo questionamentos iniciais. E ele vai falar assim: por que o Todo-Poderoso não marca uma data para o seu juízo? Porque os que os conhecem esperam ele em vão. Os perversos mudam os marcos da divisa, roubam rebanhos e trazem para os seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão e exige o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho e os necessitados se escondem para o proteger. E aqui ele vai começar a retratar o retrato do maligno, né? E ele vai falando: como jumentos selvagens nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto procuram alimento para os filhos. Fazem a colheita de campo que não semearam. Recolhem as uvas das videiras dos perversos. Passam a noite nus com frios, pois não têm roupas nem coberta, encharcados pelas chuvas das montanhas. Encolhe-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam, e ele vai continuar descrevendo a crueldade, né, do sistema. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela, tomam o bebê como garantia de um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas, colhem o alimento para os outros enquanto passam fome, espremem azeitonas para obter o azeite, mas não podem prová-lo. Pisam uvas para fazer vinho enquanto passam sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade, e os feridos clamam por socorro, mas Deus não faz caso de seus lamentos. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres e os necessitados. À noite ele se torna ladrão. O adúltero espera cair da noite, pois pensa: ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam as casas à noite, dormem durante o dia, não estão acostumados com a luz. A noite é escura, amanhã aliam-se aos terrores da escuridão. Aqui ele está falando das pessoas que preferem, principalmente os ladrões, né? A decadência, principalmente desses malfeitores, que eles preferem a noite porque a luz do dia mostra, né, as obras dele, principalmente para roubar e fazer várias coisas. Mas como espuma num rio desaparecem, tudo que possui é amaldiçoado e teme entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a sede e o calor consomem a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles, para os vermes terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles, os perversos serão derrubados como as árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la, não socorre a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos. Ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? Aqui, quando a gente começa a discorrer o capítulo 24 de Jó, a gente vai começar a ver algo muito interessante. Jó ele vai começar a rebater o amigo dele, principalmente os argumentos dos amigos deles, né? Então ele vai falar assim: olha,
O que vocês têm falado de justiça terrena? Porque eles ficavam comparando, né, de que pessoas boas, elas seriam retribuídas porque elas eram boas. Pessoas ruins, elas seriam praticamente amaldiçoadas e pagariam pelos seus erros porque elas eram exatamente maus. Só que Jó, aqui no capítulo 24, ele vai expor uma realidade. Qual que é essa realidade? A realidade nua e crua é que os ímpios, eles oprimem os vulneráveis e eles os perseguem e muitas vezes eles saem impunes disso. Muitas vezes não tem realmente uma punição para eles em prol disso. Eles vão continuar saindo impune e principalmente os olhos humanos, pelo menos aos olhos humanos, eles estão desfrutando de uma perfeita paz, de uma perfeita comunhão assim entre sociedade, mas também de não ter a sua vida tão escassa, também não ter tantos problemas como as outras pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Mas a gente sabe que aqui não é isso. A gente sabe que isso não ocorre e que Jó, ele tá falando a partir da leitura dele, de dor, né? Por mais que o ímpio, muitas vezes a gente acha que ele tá prosperando, o ímpio ele vem pagando. Essa semana teve uma grande influenciadora aí, que ela foi pega, né? Então uma investigação de 7 anos que corroborou com a prisão preventiva dela, né? E você vê que por mais que você pode passar anos e você desfrutar de uma vida aparentemente boa, né? Daquilo que as pessoas falam, chega uma hora que a conta vai chegar. E ele vem falando na frente, né? Deus em seu poder leva embora os ricos, ainda que prosperem, não tem garantia. Porque ainda que eles acham que o que eles estão fazendo é algo bom, Deus, ele tá olhando tudo, ele continua contemplando absolutamente tudo e nada foge do poder dele. E é isso que a gente precisa entender. E aqui do 1 ao 4, ele vem fazendo argumentos iniciais, né? Os argumentos dele é perguntar principalmente para Deus: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o Senhor não estabelece e define logo um julgamento? Porque aquelas pessoas que o conhecem, que sabem quem o Senhor é, aparentemente não conseguem ver quem o Senhor é, porque esses dias de acerto de contas tem que chegar logo, porque tá difícil pra gente entender, tá difícil pra gente enfrentar, tá difícil pra tudo. E aí ele vem falando aqui, relatando os crimes sociais que acontecem. Então se a gente acha que só a injustiça social acontece agora, gente, não. A injustiça social ela já acontece há um bom tempo. A injustiça social já é retratada tanto por Salomão, quando ele ia observar absolutamente tudo, ele já tinha observado que acontecia muitas injustiças sociais, acontecia de pessoas que tinham poder, pessoas que tinham influência, acabava simplesmente corroborando e ajudando outras pessoas por puro interesse. Então ele já relatava isso pra gente. E Jó, ele vem fazendo a mesma coisa, relatando os crimes sociais da época, principalmente os mais comuns. E ele fala que, olha, deixa eu te falar, tem pessoas aqui que não respeitam absolutamente nada, elas mudam os limites de propriedade. E naquela época, quando era estabelecido limites de propriedade, era como se fossem alianças. Então não poderia mudar esses limites que estavam demarcados. Mas só que os perversos, os ruins, eles não respeitavam isso. Eles mudavam os limites das propriedades, eles roubavam as terras, eles principalmente assaltavam o rebanho do povo, eles tomavam o jumento do órfão, eles faziam coisas terríveis, tomavam boi da viúva, faziam coisas terríveis. Pegava o penhor sobre garantia, absolutamente tudo. E eles pegavam e mais uma vez empurravam os perversos, na verdade os inocentes, né? Os perversos empurravam os inocentes, principalmente para a marginalidade, porque eles já tinham pouco, pensa comigo, eles já tinham pouco. Quando eles iam lá e pegavam pouco, o necessitado, ele não ficava mais necessitado, ele ficava marginalizado. Porque pensa, se você tem pouco, você não tem nem como sustentar com pouco, a pessoa tira isso, você vai ficar marginal. Marginalizado é justamente ficar à beira da estrada. E aí ele vem falando esses questionamentos iniciais. O segundo, ele vai tratando principalmente como que é os marginalizados. Depois que parece esse período que eles passam, derrubam, destroem absolutamente tudo, ele vem explicando, olha, os pobres, eles estão sendo comparados a jumentos selvagens, de tão vergonhoso que está a situação deles, de tão necessitada que está a situação dele. Então não tem como, eles ficam buscando assim, ó, qualquer resto que tiver de coisa aí, eles vão querer. Qualquer comida que tiver para sobreviver, eles vão pegar para sobreviver com as suas famílias, porque tamanha era a destruição.
Não tinha roupa, não tinha alimento, não tinha nada. Não tinha nada para se proteger do frio, não tinha nada para se proteger das tempestades, não tinha nada para se proteger de absolutamente tudo. Então eles eram forçados, gente, a ficar em abrigos e se ajuntar às rochas. Era basicamente isso, né? Os abrigos antigamente eram as rochas. E ele continua relatando aqui, principalmente do 9 ao 12, a crueldade do sistema. Não mudou muita coisa. Você vê que se a gente fosse ler, e a gente está lendo o que Jó está retratando, é como se a gente estivesse lendo hoje como que está a nossa sociedade. Faz sentido, gente? A nossa sociedade não continua dessa mesma forma? Ou eu estou mentindo? Ou só eu vejo dessa forma? Vocês estão aqui comigo? A nossa sociedade não tá assim ainda? Estão aqui? Obrigada, Gabi. Vocês estão aqui comigo? Messias, sim. Perfeito. Raquel, sim. Otávio, sim. E ele vai retratando como que é o sistema, né? Olha, o sistema é cruel. No sistema, tudo é exposto. No sistema, Marcelos aqui também, só mais atualizado, um Plus Advanced tecnológico, né? Sim. Sim, e ele vai falando assim, ó, os órfãos, eles são arrancados dos seios das suas mães. Eles são arrancados dos seios das suas mães. E tá tão mais atual do que antigamente, porque você vê hoje que até as famílias que estão tentando pegar e educar seus filhos, fazer os seus filhos lerem mais, serem mais inteligentes, elas estão proibidas. Vocês viram o caso dos pais que pegaram os seus filhos e alfabetizaram as crianças, leem mais do que as crianças que estudam em escola. Só que mesmo assim foi decretada a prisão dos pais, foi decretado multas milionárias. Por quê? Porque um governo, um sistema corrupto, cruel, quer impor o que deve ser ou não estudado entre seus filhos, como eles devem ser educados, e tiram a liberdade dos pais de como educar, como se o governo soubesse o que é bom ou não para os filhos do que os pais. Então vocês entendem que realmente é só um plus advanced do que está acontecendo. E aí a gente vê que eles acabavam ficando escravos, tomados por dívidas, tomados por coisas absurdas. Verdade, amigo. Absurdo. Quando eu li isso aqui, olha, às vezes você tem que respirar um pouco, né? Pegar suas emoções e realmente colocá-las debaixo de Deus, porque se você não colocar, você acaba pecando. Porque quando você vê umas coisas dessa, é impossível. Você vê que as crianças estão muito bem educadas, são muito bem letradas, leem mais do que as crianças que estudam, né? Então, o objetivo é emburrecer mesmo as pessoas, porque uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem, principalmente, gente, entendimento e sabedoria das coisas, vai entender absolutamente que o governo ele não exerce esse poder. O poder dele é deixar as pessoas subjugadas, deixar as pessoas ali servientes a ele. Então, isso é importante pra gente entender. E aí Jó, ele fica questionando, ele se questiona por que Deus, ele olha para tudo isso e parece ignorar. E você vê que é principalmente o questionamento de muitas pessoas, por que tem o mal, tá acontecendo diversas coisas e Deus olha para essa situação e ignora. É justamente esse questionamento que Jó tá fazendo. Senhor, o senhor não tá vendo isso daqui não? O senhor não tá vendo essa crueldade? Até porque ele tinha passado por um tipo de crueldade como essa, ao ponto de pessoas más, homens maus, adentrarem na propriedade dele, saírem acabando com tudo, saírem destruindo tudo, e ele não pôde fazer absolutamente nada. Então, Jó, ele vem questionar, Senhor, o senhor não tá vendo isso? O senhor não tá vendo o que tá acontecendo? E logo do 13 ao 17, ele vem falar sobre a audácia desses malfeitores, como eles são audaciosos, como eles agem como aves de rapina, como eles agem na escuridão, como eles agem em absolutamente tudo, o tipo de comportamento que eles têm, a maneira como eles têm, a forma como eles têm. E aí ele vem falando, olha,
Deixa eu falar, esses criminosos, eles odeiam a luz. Eles odeiam a luz, eles são homicidas, eles se levantam de madrugada, matam o pobre, destrói o necessitado. O comportamento dele é horrível, eles são como ladrões, eles são como adúlteros. Eles esperam o crepúsculo cair para simplesmente fazer as coisas, e o crepúsculo vem representando a hora das trevas, e ele vem relatando sobre isso. O rosto deles parece não ser reconhecido. Por quê? A palavra já vem falar, né? Deus, ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio para julgar os seus. Porque aqueles que não acreditam nele já está sob um julgamento. Eu sempre tenho falado isso para você. E agora, esse julgamento deles, lá no final, eles vão entender que você viver uma vida sem Deus é só uma consequência, o inferno só vai ser consequência. E aí ele fala dessas pessoas que principalmente odeiam a luz, né? Por quê? Porque essas pessoas que odeiam a luz, elas justamente não querem ficar perto da luz porque elas não querem ser expostas por essa luz. Por quê? Eu tô aqui na claridade. Aqui na claridade você vai ver meu rosto, você vai ver absolutamente tudo, a roupa que eu tô, a cor da roupa que eu tô, você vai ver tudo. Mas se eu tô num ambiente escuro, o ambiente escuro ele não traz a totalidade da dimensão do que está sendo exposto para você. Ele consegue maquiar esse ambiente, ele consegue simplesmente não mostrar a total realidade desse ambiente. Então os malfeitores, eles não gostam de se aproximar porque justamente vai expor as obras dele. João vem falando sobre isso. É expor aquilo que eles fazem. Eu sempre falo, você quer saber se um prédio é reto? Se você quer saber se um prédio é torto, basta construir um prédio reto do lado da pessoa. Você não precisa ficar falando, esse prédio é torto. Basta você construir um prédio reto, aí você vai ver se o prédio é torto ou não. E por isso que muitas pessoas não querem ficar do lado de pessoas que estão na luz, porque só o fato de você andar na luz, só o fato de você ter uma vida diferente das outras pessoas já vai expor. Não é porque você quer. Eu sempre falo isso aqui. Helena, eu tô no trabalho, tô sendo perseguido no trabalho. Se alegre, porque você está na luz. Só o fato de você estar andando na luz, você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa, por mais, não tô falando aqui que você não erra, mas por mais que você passe por muitas coisas, isso daqui ainda assim é sabedoria. Tudo que você faz é com honestidade, tudo que você faz é com excelência, porque nós fazemos as coisas desse jeito. As pessoas que andam na luz, a palavra fala que até o modo que ela cuida dos seus animais é diferente das outras pessoas. E aí você tá num ambiente de um monte de trevoso. Um monte de trevoso, você acha que vai dar o quê? Não vai dar bom, gente. Não vai dar bom, eu já contei pra vocês aqui. Eu entrei numa empresa que eu fiquei 90 dias. 90 dias que eu fiquei nessa empresa, todos os dias eu chorava. Eu entrei no setor sendo odiada e eu não fazia absolutamente nada. Só que eu sabia que era totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Deu os 90 dias, não quis renovar o contrato e sair. Mas naquele setor onde eu estava, 2 pessoas já estavam em casa por problemas psicológicos. E quando eu comecei a entender que eu entrei num setor onde tinha processos parados desde 1900 e pouco, em 30 dias eu consegui organizar todos esses processos, eu botei um alvo na minha cabeça. Eu botei um alvo nas minhas costas. Por quê? Gente medíocre, gente que está nas trevas, os trevosos, não vai querer estar do lado de gente que está na luz. Porque gente que está na luz não faz corpo mole, gente que está na luz trabalha, gente que está na luz quer fazer as coisas perfeitas, gente que está na luz faz com excelência, gente que está na luz vive uma vida diferente. Se você fala que está na luz e não vive dessa forma, você não está na luz. Por quê? Porque obras não salvam ninguém, mas as obras revelam a nossa fé, revelam em quem nós cremos, revela no que nós falamos. Então, o nosso comportamento, sim, gente, tem que ditar junto com o que a gente fala, porque não adianta nada eu vir aqui e falar pra vocês, eu sou cristã, mas sair daqui, a minha vida ser igual das pessoas do mundo. Não adianta nada. Eu falar daqui, falar de Jesus, mas na minha boca não tem palavra de compaixão, na minha boca não tem esperança, na minha boca não levar o alimento necessário para as pessoas. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, por que eles não gostam? E aí, Jó, ele tá relatando isso, né? Como que é o comportamento, a forma como eles fazem. É justamente essa. Eles não gostam de estar perto de pessoas que realmente frutificam. Perfeito. Conhecemos a árvore pelo fruto.
Não sei se vocês já ouviram falar do apólogo de Jotão. Nossa, eu acho que é uma das passagens assim mais fantásticas. Gideão foi um dos líderes perfeitos. E aí ele vai contar quando o primo lá vai matar os irmãos, mata tudo, ele começa a contar um apólogo de Jotão, né? E ele vem falando das árvores. A videira fala, olha, vem, seja rei pra cima de mim. O espinheiro fala, vem, seja rei pra cima de mim. A oliveira fala, vem, seja rei pra cima de mim. A oliveira, eu vou deixar de dar o meu fruto? Não. A videira fala, eu vou deixar de dar o meu fruto. Não. Nenhuma árvore queria deixar de dar o seu fruto, porque ela sabia que o fruto que ela estava dando era bom e era necessário para aquilo que estava sendo determinado para a vida dela. Só que aí quando chega na vez do espinheiro, o espinheiro fala assim, não, eu vou, pode vir, vem debaixo da minha sombra, e se eu não te der sombra, que amaldiçoe os cedros do Líbano. Sendo que os cedros do Líbano é uma das flores mais lindas. Só que o que acontece? A moral da história, eu tô resumindo aqui pra você, é pra você entender que quando você é uma árvore que dá frutos, você não vai deixar de produzir o seu próprio fruto pra apacentar fruto de ninguém, porque você sabe que o seu fruto é exatamente o fruto que você tem que dar. E aí as pessoas não entendem isso, só que o espinheiro, ele não entendia a beleza que ele carregava até no espinheiro. A beleza que ele carregava até nos espinhos que ele dava, porque o espinho naquela época servia para corte, então servia para cirurgia, servia para cortar alimentos, servia para tudo quanto é tipo de coisa. Também tinha curas, dentro dele saía algo que era antídoto para diversas doenças. Então ele não entendia, então ele não estava satisfeito com o fruto que ele estava dando. E todas as vezes que você não estiver satisfeito com o fruto que você está dando, significa que você não está produzindo o fruto que você deveria produzir. Faz sentido? Vocês estão aqui ainda? Estamos a 30 minutos de live, gente. Vamos curtir a live, vamos compartilhar para mais pessoas. Eu sei que é muito gostoso a gente ouvir, mas também é importante a gente alcançar mais pessoas. E a sua curtida faz toda a diferença nesse processo. Amém? E aí ele fala, olha, o comportamento deles é esse. Eles são adúlteros, eles são pessoas que vivem na encolha, vivem se escondendo, vivem fazendo coisas que realmente são horríveis. Por quê? Porque essas pessoas vivem na escuridão. Essas pessoas é como o amanhecer, é pessoas que vivem num ambiente onde as suas maldades, elas operam. E quantas pessoas nós temos dentro das igrejas vivendo em escuridão? Eu sempre falo, nunca fui mordida por um animal peçonhento nenhum, mas eu já senti na pele o veneno da maldade humana. E é aí que você precisa conhecer a verdadeira palavra, porque se a pessoa ela é de Cristo, se a pessoa está com Cristo, ela não vai passar e sair deixando rastros da maldade de Satanás por onde ela anda. Se a pessoa está em Cristo, se a pessoa é de Cristo, ela vai sair frutificando os alimentos que ela realmente produz. Não adianta nada eu falar que eu sou de Cristo, mas por onde eu passar eu deixo destruição. Com a minha boca, com a minha língua, com o meu comportamento, saio matando tudo e todos em nome da religião e falando, foi Deus que falou, foi Deus que mandou eu fazer. Não faz sentido. Não faz sentido viver dessa forma. E ele vem relatando isso pra gente. Olha, essas pessoas são pessoas maldosas, pessoas que vivem na escuridão. E por isso que elas nunca vão querer ficar perto de pessoas que transmitem a luz. E desde quando eu entendi isso, eu parei de questionar a Deus por eu chegar em um ambiente e a pessoa virar sem nem me conhecer e falar assim, não vou com a cara dessa cidadã. E se você chegou aqui hoje e falou que não vai com a minha cara, eu sinto muito falar algo pra você. Você precisa nascer de novo, porque nós somos da mesma família. Se nós somos da mesma família, não tem essa de não ir com a cara da pessoa. Precisa nascer de novo no espírito e ir com a cara dos seus irmãos. Porque se você odeia aquilo que ele ama, não faz sentido. Helena, eu não gosto de pessoas. Então vai fazer um tratamento e vai aprender a amar, porque Cristo aqui no seu ministério ama pessoas. Enquanto você não aprender a amar pessoas, você não vai entender a caminhada com ele. É impossível você viver no mundo sozinho, sozinha. Nem queira, é ruim demais. É ruim demais. Hoje a gente tá aqui todo mundo reunido, nós estamos em vizinhos. Hoje eu tô na casa do meu vizinho. A gente fez um churrasco hoje.
E como é bom você ter paz com seu vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, de todos os lados. Por quê? Porque quem é de Cristo, e nós não comungamos na mesma fé, mas quem é de Cristo passa pelos ambientes transformando esses ambientes. Não passa sendo um trevoso, não. Não passa virando e falando, ai, não fui com a cara dessa fulana. Porque eu já falei pra você, se você é inteligente, você não age dessa forma. Talvez você só tá no vício da nojeira. Você sabe que tem vícios comportamentais aí dentro de você que você não tá tratando. Vícios que você precisa tratar. Vícios que você precisa se transformar para viver em totalidade daquilo que Deus já te chamou para ser. E aí Jó, ele continua falando. Jó continua falando absolutamente tudo. Ele vem relatando pra gente, principalmente do 18 ao 21, o destino dos ímpios, né? E o mistério também da justiça divina. Ele vai falando assim, olha, pelo que eu observo, por vezes aqui, eu vejo homens maus e eles são levados rapidamente pela morte. Não é porque eles simplesmente têm dinheiro, mas pela maldade deles, eles encurtam. A gente já aprendeu que tem formas da gente encurtar a nossa vida aqui na Terra e tem formas da gente prolongar a nossa vida aqui na Terra. Quais são as formas da gente encurtar? É justamente não fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu encurto meus dias aqui na Terra se eu não faço aquilo que Ele me chamou para fazer. Se eu não honro pai e mãe, e eu já expliquei para vocês que honrar não é você querer mudar os seus pais, é você simplesmente aceitar como eles são. Isso é honrar. Você querer mudar é uma forma de desonrá-lo também. E aí, ele continua falando, aparentemente essas pessoas, elas deixam o mundo sem sofrer grandes consequências ou calamidades. Elas passam por aqui, arruinam tudo e elas saem daqui, mas aparentemente não tem grandes calamidades, não. Por quê? Eu, que não fiz nada disso, eu tô enfrentando algo extremamente difícil. Extremamente delicado e nunca fiz absolutamente isso. Nada disso que eles fazem. Já eles não, passam por aqui, não tem calamidade nenhuma, não tem absolutamente nada. Só que ele vem relatando do 22 a 25, no entanto, Deus, ele mantém os olhos sobre eles. O Senhor continua na sua soberania, tendo os olhos fixados nele. E nada pode derrubá-los repentinamente, a não ser que o Senhor queira. Essa é a soberania de Deus. Eles parecem intocáveis aos nossos olhos. E é isso que acontece. Quantas vezes a gente vê poderosos políticos que a gente sabe, gente, que estão fazendo coisas erradas, e a gente fala assim, é intocável. Mas no fim, o fim vai chegar para todo mundo, gente. O fim vai chegar. O fim vai chegar e as pessoas vão ter que pagar pelos seus atos. Não ache que as pessoas passarão por essa vida impunes. Não ache que as pessoas vão passar por aqui e nada vai acontecer. Não, elas vão passar por aqui, elas vão pagar aqui. Os seus comportamentos bons, os seus comportamentos ruins serão aqui. Tem uma coisa na Bíblia, hoje eu estava de manhã lendo Oséias. Oséias, assim, é um dos livros que eu gosto demais. E tem uma das coisas que Deus chama de isonomia. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar de isonomia? Tem mais ou menos assim 50 versículos que falam da isonomia de Deus, que é basicamente assim, se você não fizer, eu também não vou fazer. Se você fizer, eu vou fazer. E eu acho isso fabuloso, acho isso fantástico, acho isso extraordinário, porque se você parte do pressuposto que, Helena, eu estou na luz, mas de alguma forma eu me afastei, eu fiz coisas que não eram legais, eu fiz coisas que não eram extraordinárias, mas mesmo assim eu acabei me afastando do Senhor, eu acabei pecando contra Ele, eu acabei fazendo coisas terríveis. E aqui é necessário você entender que ele está denunciando Oséias do capítulo 1 em diante. Oséias capítulo 1, Oséias 4 do 1 ao 9. Do 1 ao 9, Oséias 4 do capítulo 1 ao 9. E aí você vai vendo que quando você perde o Senhor, você perde absolutamente
tudo. Quando você perde, principalmente de mirar o seu coração nele, você começa a fazer coisas que você nunca imaginou. Por quê? Basicamente, quando eu ouvi Jó falando desses perversos, quando eu ouvi Jó delatando, né, falando do comportamento deles, automaticamente a gente entra numa posição de nossa, tá vendo como que eles são? Nossa, tá vendo como eles agem? Nossa, tá vendo como eles vivem a vida e etc e tal. Só que muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, porque eu já falei pra vocês, se vocês se afastarem o coração um pouquinho, um milímetro de Deus, vocês fazem a mesma coisa. Quando a gente vai estudar, na área criminal, a gente vai começar a estudar, fala que toda pessoa tem um assassino potencial dentro de si. Toda pessoa tem um mal corromptível dentro de si. Por isso que fala que milita carne e espírito. Porque se você se deixar se afastar os seus olhos do Senhor, seu coração do Senhor, você começa a fazer coisas que você nunca imaginou. A palavra fala que um homem traído também, um coração distante do Senhor, ele é capaz de fazer coisas que ninguém consegue imaginar. Ninguém consegue imaginar. E aí você entende, se o Senhor ele fala, eu tô contra você, você já era. Você já era. Por quê? Se o Senhor tá contra você, não tem ninguém para somar com você. E como que o Senhor fica contra mim? Quando eu simplesmente tento viver a minha vida longe dele. Autossuficiência, ele odeia. E se eu fosse você e fosse inteligente, dependeria totalmente dele. Porque depender dele não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de inteligência. É depender de alguém que sabe o passado, o presente e o futuro. Entregar nas mãos dele o controle de todas as coisas. Só que nós vivemos uma vida que todo tempo fica falando, olha, seja independente, olha, viva a vida dessa forma, olha, viva desse jeito. Só que automaticamente você começa a se opor contra o Senhor, se opor contra aquilo que Ele quer para sua vida. E eu já expliquei que sim, o Senhor chama todos para quesito de salvação, mas para reinar não. Para reinar são poucos. Para reinar são poucos. E aí você precisa estar disponível para fazer exatamente aquilo que ele pediu. Só que as pessoas acham que é muito fácil, porque se fosse fácil, pensa comigo, muitas pessoas conseguiriam. Muitas. Aí elas querem simplesmente a Deus, elas querem se colocar diante de Deus, mas não entende o que Deus chama de isonomia. Isonomia é exatamente isso. Tá bom, você quer? Tá bom, se você não fizer, eu não vou fazer. Ele trata a gente dessa forma. E quantas vezes a gente acha que Deus é o nosso mordomo, só que muitas vezes a gente estamos aqui, igual essas pessoas trevosas, vivendo nas trevas, escolhendo viver a vida do nosso jeito, pecaminosa e de todas as formas. Jó, ele vem relatando pecados absurdos, pecados cometidos pelas pessoas. E por mais que esteja no Velho Testamento, são coisas que acontecem atualmente. E uma coisa que o Senhor odeia, tanto no Velho quanto no Novo, é a transgressão. Ele repudia, ele continua repudiando. Tem coisas que é simplesmente apontando para o novo, mas continua sendo o princípio. Deixa eu te falar, não adianta, princípio é tudo que foi criado até o 7º dia, depois é regra do homem, mas se você viver pelos princípios estabelecidos por ele, isso não vai mudar, independente de ser velho ou novo, isso é um princípio. E ele repudia a transgressão, ele não repudia o pecador, mas ele repudia o pecado. No velho, no novo, ontem, amanhã, hoje, todos os dias, ele continua repudiando o pecado. Ele não repudia o pecador, mas ele continua repudiando o pecado. E o ato de você andar nisso, você simplesmente vai trazer juízo de Deus para sua vida. O ato de você andar em adultério, o ato de você andar em balança enganosa, enganando as outras pessoas, passando as outras pessoas para trás, tudo isso, sabe o que é? Falta de conhecimento. Olha o que Oséias diz aqui pra gente. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E que conhecimento é esse? Já pararam para se perguntar? Que conhecimento é esse? Vocês estão aqui comigo?
Que conhecimento é esse? Já pararam para se perguntar? Escreve aqui. Que conhecimento é, Cris? Que conhecimento é, Moni? Já pararam? Eu sempre gosto de fazer isso com vocês, porque eu gosto de fazer vocês pensarem. Eu não quero que vocês simplesmente leiam as coisas e repitam por repetição de padrão. Conhecimento bíblico, a Cris falou. Quem mais? Que conhecimento é esse, gente? Pode falar, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de expor, não tenha vergonha de falar. É justamente você exercitando o seu cérebro, colocando o seu cérebro para pensar que é um ambiente de família, onde nós simplesmente entramos, aprendemos e compartilhamos conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, que Jesus é o caminho e a vida, obediência à palavra. Perfeito. Conhecer a plenitude de Deus. Mais alguém? Que conhecimento é esse? Que conhecimento é esse que Oséias vem falando pra gente? Porque se a gente ler o texto de Oséias, conhecer aquilo que ele quer de você. Perfeito. Eu quero ler aqui, eu acho que é uma passagem que a gente precisa ler, né? Ele fala assim, Oséias 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os que habitam da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem em perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue mediante o outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves dos céus, até os peixes do mar serão retirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também o rejeitarei. Olha a isonomia do Senhor sendo aplicada em totalidade, né? Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. O conhecimento nada mais é do que o conhecimento de Deus. E por isso eu falo, você precisa saber que o Senhor, ele não está contra você. O Senhor, ele não está porque Cristo, ele foi seu advogado, mas ele está contra o pecado. E se você está em pecado, você se coloca contra ele, não ele contra você. E por isso que nós precisamos ainda buscar uma vida de santidade. Aí, Helena, mas é difícil? Sim, é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. O que nós queremos é difícil. E é impossível nós alcançarmos a Deus sem nós não estarmos em uma plena santidade. É impossível nós estarmos diante dessa palavra e nós não alcançarmos isso. Porque ele sim, ele é contra o pecado, ele é contra todas as coisas, injustiça, maledicência. E se você não tiver o conhecimento de Deus, você vai rodar no final. Você vai rodar se você não tiver o conhecimento de quem é Ele. Jó, ele começa a fazer questionamentos, mas esses questionamentos não o fazem perder quem Deus é pelo caminho. Por quê? Se você não conhecer quem Deus é, esses questionamentos vão invadir o seu interior, vão causar não só ruídos no seu ouvido, mas simplesmente vão começar a ruminar na sua mente e você vai começar a duvidar de quem Deus é. E por isso você precisa conhecer quem Ele é de verdade, em totalidade. E tem pessoas que têm medo de se aprofundarem em conhecer o caráter de Deus, em conhecer a totalidade dEle. E você não pode ter esse medo, porque senão você vai padecer, você vai rodar no final se você não conhecer quem Ele é.
E aqui eu falo, quem não tá edificando, quem não tá transbordando, quem não tá fazendo absolutamente nada, gente, tá com um grave problema. Se você não tá crescendo, se você não tá evoluindo, se você não tá edificando, se você não tá transbordando na vida de outras pessoas, você tá com um grave problema de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de Deus, porque se você conhece Deus em sua totalidade, você nunca mais vai deixar de transbordar, você nunca mais vai deixar de prosperar, você nunca mais vai deixar de romper, você nunca mais vai deixar de evoluir. Por quê? Porque você tem totalidade do conhecimento de Deus. Entende isso? Faz sentido na cabeça de vocês? Então, quando a gente entende esse conhecimento, você vai entender principalmente quem você é. Por que as pessoas estão com problema de identidade? Porque elas não conhecem quem é Deus. Porque se elas conhecessem quem é Deus, elas iriam acessar a verdadeira identidade delas. Ao mesmo tempo que as pessoas que estão buscando conhecer sua identidade vão parar lá na pontinha conhecendo a Deus, porque é uma com a outra. Uma com a outra. Ah, Helena, mas tá bom, você tá falando tudo isso assim, o que eu deveria fazer hoje? Se eu fosse te dar um conselho hoje, eu falaria, olha, procure conhecer essas duas coisas. Que duas coisas? Conhecer quem Deus é e conhecer quem você é. Porque no dia que você descobrir um, você vai descobrir o outro. No dia que você vai acessar um, você vai acessar o outro. No dia que você descobrir o que é um, você vai descobrir quem é o outro. É simples. É complexo, mas é simples se você parar para analisar. E aí você vai saber que não conhecer a Deus é muito pior do que você gastar todos os seus dias, todos os minutos, todos os segundos, todas as partes que realmente você deveria procurar investir o seu tempo em totalidade naquilo que Deus falou para você. Naquilo que Deus falou para você. Por isso, invista seu tempo em conhecer quem é Deus. Invista seu tempo em conhecer quem você é. Porque assim, absolutamente ninguém vai poder jogar julgos ou falar coisas que não são aquilo que Cristo já falou para ti. E quando você descobrir um, você vai descobrir o outro. Tem gente aqui que sai loucamente tentando descobrir, como que eu faço para buscar riqueza? Nossa, como que eu faço para ser rico? Só que essa pessoa não conhece quem é Deus. O que eu olho para essa pessoa e falo? É uma pessoa que falta conhecimento. Aí vocês vão achar que nunca mais vocês vão ler Oséias. Se eu trazer um estudo aqui sobre Oséias, vocês vão pirar na cabeça. Porque quando você descobre algumas coisas, você vai falar assim, meu Deus, Senhor da glória. Aí você vira e fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Tá bom, você tá padecendo também por falta de conhecimento. Porque se você tá indo na Bíblia, se você tá indo pra igreja, botando a Bíblia debaixo do braço só no domingo, não tá buscando conhecer quem é Deus a semana inteira, você tá padecendo, meu anjo. Se você não sabe quem você é, você tá padecendo também por falta de conhecimento. Se você não tá transbordando, você também tá faltando conhecimento. Jó tava falando de um povo que tava sendo destruído, aniquilado por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Tá passando por um monte de coisa por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. De Deus. Esse é o conhecimento que o Oséias estava falando. E aí, conhecereis, quando você vai entender, principalmente quando as pessoas buscam riqueza, buscam absolutamente outras coisas, elas não conhecem. E você vai entender que o conhecereis, que Oséias principalmente veio falar, significa relacionamento. Se fosse aprendereis, é um conceito, mas como é conhecereis, é uma pessoa. Então significa conhecereis, se relacione, entenda, investigue, viva. Porque ele está falando de uma pessoa. Conhecereis. Se fosse aprendereis, seria um conceito, mas é conhecereis. Faz sentido na cabeça de vocês? Aí as pessoas ficam, ai meu Deus. Quando a gente vê um povo aqui que ele vai descrevendo
e vai relatando pra gente é a nossa sociedade, só que em uma outra época. Aí conforme vai passando a sociedade, conhecereis que verdade. A verdade é quem? Conhecereis, se relacione. Se relacione. E aqui quando o Jó vai falando de uma sociedade, é muito mais atual, né, do que a gente imagina, porque a gente olha e fala assim, gente, parece que ele estava em 2026. Eu olho, leio isso daqui, eu vejo a nossa sociedade. Eu vejo totalmente a nossa sociedade. A nossa sociedade todinha. E meu povo padece por falta de conhecimento. Ai do meu povo, se eles soubessem quem eu sou. Ai do meu povo, se eles soubessem do meu poder. Moisés, por que o povo não clama a mim? Eu tô ouvindo sofrimento, eu tô vendo todas as coisas. Por que o povo não tá clamando? Por que o povo não tá me pedindo? Eu quero fazer. Mas lembra do princípio da isonomia? Eu preciso que eles clamem. Aí tem um monte de gente aqui, Helena, ora por mim, vai clamar pra Deus que eu não posso fazer nada pela tua vida. Eu só posso trazer uma palavra aqui de ânimo e de direção. Mas por que você não vai, dobra o seu joelho, se humilha, rasga a roupa, rasga as vestes naquele que pode fazer todas as coisas por você. Aí você fica se humilhando no meio de uma live pedindo pra uma pessoa um mísero de atenção pra orar por você, sendo que o véu foi rasgado, você tem um livre acesso e você pode clamar pro Todo-Poderoso que tem o princípio da isonomia, que a partir do momento que você clama, ele te responde. Ai, que dá vontade de pegar o povo e dar uns... sabe? Bater a cabeça no meio fio. Vocês sabem que eu tenho um pouquinho de Pedro. Ai, fica aqui. Ai, eu não gostei porque você não orou por mim. Meu filho, vai orar, você tem boca. Não sabe orar? Pega, chora. Dobra o joelho, fica calado. Mas vai buscar. Eu acho que o povo que mais viveu a experiência de realmente andar com Deus, ser transformado por Deus e principalmente ter experiências com Deus, foi o povo que foram escravos no Egito. Aquele povo que foi escravo no Egito, eles de forma avassaladora, gente, de forma avassaladora, eles viveram 430 anos cativos. 430 anos cativos. Aí Deus fala, Deus, vou livrá-los. Vou livrar da mão pesada de Israel. Eu vou livrar da mão pesada do Egito. Eu vou fazer. A minha mão poderosa vai livrar vocês. Mas primeiro ele arrasou o Egito. Ele primeiro arrasou o Egito. Ele primeiro falou assim, olha, vocês não têm conhecimento. Porque se vocês tivessem conhecimento do que ele faz, do que ele fez, vocês estavam entendendo como era simples. Jó não tinha, já falei isso aqui pra vocês, Jó não tinha conhecimento do que Deus estava fazendo da mesma forma que nós temos. Por isso que eu entendo o lamento de Jó, por isso que eu entendo as palavras de Jó. Porque quando você entende que ele não tinha esse total conhecimento, faz sentido ele argumentar dessa forma, principalmente dessas pessoas. Para nós, não. Nós temos conhecimento do que ele fez. Nós temos a totalidade da palavra. E nós conseguimos entender absolutamente tudo. Só que aí, ele não sabia que o que Deus estava fazendo estava apontando para Cristo. E seria mais simples do que Jó imagina. Não, seria mais simples do que ele imagina. O que Deus estava fazendo era mais simples do que o que Jó estava questionando. Só que aí, quando a gente vê o povo no Egito, a gente vê que Deus ele derrubou 10 deuses no Egito. Ele usou as 10 pragas principalmente para derrubar esses 10 deuses no Egito. Ele foi com a mão forte para mostrar que ele é um Deus que move e se move da forma que ele quer, da maneira que ele quer, diferentes formas. E aí o povo não se assustava mais. Só que você sabe desse Deus. Você sabe. Só que você não conhece em totalidade. E conhecereis e está padecendo porque não quer conhecer a Ele. Porque se você prosseguisse em conhecer e se deixar ser conhecido por Ele, você saberia que você não precisa ter medo para estar nessa situação. Você não precisa estar se humilhando para estar nessa situação. Você saberia que o mesmo Deus que se moveu lá no Egito, tirando o povo com a sua mão forte, é o mesmo Deus que se move para abençoar a minha e a tua vida.
Só que você sabe por que você não acredita em totalidade? Porque você não o conhece em totalidade. Você não experiencia em totalidade. Você não vive ele em totalidade. É por isso que você não acredita. Aí não é falta de fé, é de conhecimento de Deus. É falta de conhecimento de Deus. Ai, Helena, eu tô com a minha fé fraca. Não, você tá com falta de vergonha na cara de pegar a sua Bíblia, sentar e aprender mais de Deus. É isso que você tá faltando isso. Tá desanimado? Abre a Bíblia. Você vai se animar rapidinho. Você vai ser confrontado, você vai se animar, você vai olhar pra você vai ver que precisa mudar as coisas, precisa fazer várias coisas. Só que o quê? Quer só receber. Quer só pra si, mas não quer gastar tempo conhecendo quem ele é. Porque se você gastasse tempo conhecendo quem ele é, a palavra de fulano, beltrano e ciclano não teria poder sobre a sua vida. Não teria poder sobre os seus sonhos, não teria poder sobre o seu ministério, não teria poder sobre absolutamente nada. Porque se o que ele fala eu considero verdade e eu conheço totalidade, por que eu iria me assustar com o que as pessoas falam? É só o que as pessoas falam, é só o que elas acham. E aí você vê que ele anda 40 anos, gente. 40 anos com o povo no deserto. E o povo que queria um rei para si, porque tiveram medo de conhecer mais sobre ele. O povo queria um rei para si, porque tiveram medo de conhecer mais sobre quem Deus é. Tiveram medo. E talvez você tá aqui, tô com meus 43 anos, e há 43 anos você teve medo de conhecer quem Deus era. É muito fácil a gente falar do Egito. Olha pra tua vida, olha quantos anos. Há 33 anos eu tive medo de conhecer Deus em totalidade, de experienciá-lo em totalidade. Porque se eu tivesse conhecido ele da forma como eu tenho conhecido, experienciado, eu já estaria rompendo muito antes, estaria fazendo muito antes, estaria abrindo a minha boca muito antes, estaria fazendo por mais pessoas muito antes, estaria saqueando o inferno muito antes, estaria pautando tudo que acredito muito antes. Não teria travado em tantas áreas assim como eu travei. Não teria. E você pode falar assim, Helena, mas eu conheço. Não conhece, porque se você conhecesse, você não viveria uma vida travada aí. Não viveria uma vida de escassez, não viveria uma vez... Não é só escassez financeira, gente, porque se fosse, estaria bom, né? Porque dinheiro, você sabe como funciona, é só você olhar pra onde tá a atenção das pessoas. Você consegue fazer dinheiro. Mas eu falo a escassez mental, a escassez de você entender a totalidade por trás das coisas. A psicológica em todas as áreas. E aí você fala, eu conheço. Não conhece. Não fala que se conhece uma árvore pelos frutos. Me mostra os seus frutos aí que eu vou falar que você não conhece. Porque se você conhecer, você não estaria vivendo isso. Eu falo por mim, não conheço. E tive medo de conhecer. Porque se eu tivesse conhecido antes, eu estaria desbravando antes. Estaria fazendo coisas fenomenais antes. Porque eu sei do que ele me chamou. E você é a mesma coisa. Quantas vezes eu fiquei lambendo feridas. Quantas vezes eu fiquei ali, ai meu Deus, ó vida, ó céus. Porque justamente não conhecia Deus em totalidade. Não conhecia o tanto que ele poderia fazer. E aí você fala, você quer conhecer o pai? Olha pro filho. Se olhar pra você hoje, vai refletir o pai? Vai refletir o caráter dele? Vai refletir quem ele é? Porque se olhar pro filho, você conhece o pai. Eu sou filha, você é filho. Se olhar pra gente, vai refletir ele? Porque é um V, vocês sabem, né? É um V. Bate nele, vem em mim e reflete nele. É assim que funciona. Tá fazendo isso? Veio dele, bateu em mim e voltou pra ele. Porque se não tiver, não dá. E o povo no deserto teve medo, pediu um rei, mas teve medo, esqueceu o que o Senhor tinha feito por eles. E eu te convido hoje, não tenha medo de conhecer quem Cristo é. Não tenha medo de conhecer aquilo que Ele faz. Não tenha medo de conhecer a novidade de vida que Ele tem para sua vida. Ah, Helena, eu não tenho medo.
Então deixa eu te falar, se você tem medo, se você não tem medo, você tem que falar pra mim que você tá transbordando nas 11 áreas da sua vida. Porque se você não estiver transbordando nas 11 áreas da sua vida, você tá com medo. Com medo de conhecer a Deus, com medo de investir tempo, de gastar tempo com Ele. A gente começou essa live falando assim, Senhor, me ensina a gastar tempo, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, que o Senhor seja a prioridade. Porque se a prioridade tá levantar de manhã e cuidar do seu trabalho, se a prioridade, quando você acorda de manhã, é cuidar do seu corpo, e eu não tô falando aqui que você não pode cuidar do seu corpo, não. Não tô falando, você deve cuidar. Mas tô falando de prioridade, aquilo que é primeiro. A sua primícia, porque Ele nos chama como primícia. E Ele nos quer de volta como primícia. É o princípio da isonomia. E se você não entender isso, você vai viver uma vida que você tem medo de conhecer a Deus. De conhecer a totalidade de Deus. Eu sempre falo, gente, olha, eu acredito muito que as trevas, elas não vão prevalecer. E eu levo ao pé da letra isso. Elas não vão prevalecer, porque coisas que são espirituais eu levo ao pé da letra. Coisas que são naturais eu deixo passar, mas o que é espiritual, e para mim as trevas, elas não irão prevalecer. Desde que eu entenda, principalmente, quem Cristo é. E se você hoje entender que você precisa buscar Ele como nunca antes, você vai entender que a verdadeira identidade vai brotar dentro de você e principalmente você vai entender que o que Ele quer fazer. Nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo nosso ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, aviva-nos. Que você saia daqui hoje marcado por Cristo. Que você saia daqui não só entendendo que você precisa conhecer, mas você tem que se aprofundar. Você tem que não deixar mais a água bater na canela. Você tem que deixar ser submerso por essa água, porque não sei se você já parou para analisar. Quando a gente vai adentrando dentro de uma piscina, vai chegando na canela, vai chegando no joelho, e a gente continua ouvindo barulho, mas quando a gente chega no fundo da piscina, onde o nosso corpo está todo submerso, primeiro a gente flutua, e segundo, o barulho de fora não é com a mesma intensidade. Ali você fica tão imerso que você não consegue escutar absolutamente nada. E é para isso que o Senhor está te chamando. Talvez você seja uma pessoa que entrou aqui na live: olha, Senhor, nem sei por que eu parei aqui, eu sei que eu fui convidado. Eu sei que o convite tem um propósito, tem um porquê, tem uma razão. O Senhor está te chamando, vem conhecer. Vem conhecer de verdade. E eu quero que você digite aqui: eu quero aceitar Jesus. Isso aqui é um comando de ordem para sua vida. Aceita. Pare de viver aí no raso. Tá te chamando, vem. Tá na hora de você conhecer, parar de ter esse medo. Se aprofunda um pouco mais. Escreve aqui: eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus, que nós iremos orar pela sua vida. Sai, pare de viver com medo de conhecer a totalidade de quem Ele é, porque a partir do momento que você conhece quem Ele é, você vai descobrir quem você verdadeiramente é. Deixa eu te falar, essa identidade que o mundo vende pra ti, que nós somos primo do macaco, do sei que, eu não sou primo de ninguém, eu sou imagem e semelhança de Cristo. E se você é imagem e semelhança de Cristo, você vive uma vida descomunal. Não tô falando que é uma vida perfeita, mas as aflições, tudo que acontece, não tem poder sobre você de te abalar. Nada. E eu quero que você digite aqui:
Helena, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, que nós como família, nós iremos orar pela sua vida. Tenho certeza que é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Não é o seu casamento, não é a sua faculdade, não é a empresa que você vai atuar, mas é com quem você vai escolher passar a eternidade. Porque choro e ranger de dentes, você acreditando ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Eu quero que você digite. Olha, o carazinho é o ateu, graças a Deus, o cara. Eu quero que você digite aqui: eu quero aceitar Jesus. Eu quero me reconciliar com Cristo. E nós iremos orar pela sua vida. Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Senhor, obrigada. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos marcou, o Senhor nos trouxe no dia de hoje para falar no nosso coração. Obrigada porque nós não merecíamos, mas a Tua graça todos os dias nos alcança, a Tua graça todos os dias nos liberta e principalmente nos faz alinharmos aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por um domingo tão abençoado, uma tarde tão abençoada. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada porque até aqui verdadeiramente o Senhor nos ajudou. Eu te peço, ajude cada uma das pessoas que estão aqui durante essa semana. Entrego a semana da vida de cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos. Traga surpresas, renova, Pai, pactos de alianças feitos contigo, renova identidade, pensamento, reafirma, Pai, aquilo que o Senhor já fez, que o Senhor vai fazer e que o Senhor tem feito na vida deles. Que ansiedade, medo, depressão, que todo pensamento acelerado, Senhor, possa ser cativo e ser jogado em Ti, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos durante essa semana. Declaro sobre eles uma bênção especial. Declaro sobre eles, Pai, um mover sobrenatural durante essa semana, capaz de tremer todas as bases, Pai, e eles entenderem que verdadeiramente o Senhor pode todas as coisas. Assim como o Senhor tirou, Pai, o povo do Egito com a Tua mão direita forte, Pai, assim eu tenho certeza que o Senhor fará na vida de cada uma aqui. Obrigada, Senhor. É um privilégio estarmos juntos. Amém e amém. Não tem ninguém? Se não tem, não tem problema. Que você realmente tenha a opção de ter mais uma oportunidade de ter um encontro com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana. Quem quiser adentrar no nosso grupo, é só mandar aqui "Oi grupo", que você tem a oportunidade de entrar no grupo. O grupo é um grupo silencioso. Estaremos aqui 6 horas da manhã. Lembrando que no domingo a gente está entrando um pouco mais tarde, porque o pessoal quer dormir um pouquinho mais tarde. E acabava que de manhã as pessoas não conseguiam alcançar, não conseguia ir com a live, ficar na live, né? Ô Marco, manda "Oi grupo" dentro dessa caixinha, tá bom? Obrigada The King, obrigada, cadê? Agi também pela oração, pela intercessão. Muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês. Quem não conseguiu mandar na caixinha, não tem problema, manda principalmente no meu direct. Se você não conseguir o link, manda já com o seu DDD e o seu número para eu adicionar. Amém? Deus abençoe vocês. Até que nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, 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 alegres. Glória a Deus, vocês são demais. Elane, minha mentorada, glória a Deus. A Pritaí também, minha mentorada. Charné também, Erivaldo, Adriana, a Nath, o Messias também, amigo. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueçam, vocês são muito, muito, muito amados por Deus e por mim, tá bom?
Beijos, fiquem com Deus, estamos juntos amanhã às 6 horas da manhã, tá bom? Sigam o perfil, ativem o Hurt Me, não sei se vocês já ativaram, só vou deixar aqui o Hurt Me pra vocês ativarem, porque o Hurt Me fala todas as vezes que a gente abre live, ativar tudo, você deixa aqui ativado que ele vai mandando notificação pra você, tá bom? Perfeito, obrigada, Gi. Beijo, gente, ótimo domingo, viu? Quem não foi cultuar, vai cultuar. Beijo, Pri, Deus abençoe, tchau!